Fala galera, aqui é o Vitor novamente. Nós vamos para a segunda aula de programação para todos. Hoje nós vamos falar sobre software. Essa aula também eu vou trabalhar com slides, tá? Eu vou deixar a descrição dos slides o link do slide na descrição, e vou deixar também um formulário para quem quiser responder, que vai ser algumas perguntinhas sobre a aula 1 e sobre a aula 2 nas descrições dos vídeos. Se vocês quiserem responder, depois eu vou corrigir elas. Vamos lá. Software. Podemos definir software como toda parte lógica do computador, ou seja, é uma sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado ou informação ou acontecimento. Qualquer programa do computador é um software. A exemplo de programas, Word, que é o produzido pela Microsoft, Excel também, que vem no pacote da Microsoft, Google Chrome, que é um navegador de internet, Photoshop, que é um programa utilizado da Adobe, CorelDRAW, que é um programa de edição de fotos, o Flash, que é um programa da Adobe para criar animações, e o Notepad++, que é um programa destinado para a linguagem de programação. Os softwares podem ser classificados em três tipos: software de sistema, software de programação e software de aplicação. Nós vamos falar brevemente sobre cada um aqui. Software de sistema é o conjunto de informação processadas pelos sistemas internos de um computador, que permite a interação entre o usuário e os periféricos do computador através de uma interface gráfica. Engloba o sistema operativo e os controladores de dispositivos, memória, impressora, teclado, mouse e outros. O sistema operacional é um software de sistema, ou seja, antes de existir essa interface gráfica, galera, todos os instruções eram feitas através de códigos pela janela prompt. Hoje em dia já foi bem, facilitou nossa vida, que todas as ações nossas nós podemos fazer através de imagens gráficas. Isso é o software de sistemas, que é capaz de fazer isso. Software de programação é o conjunto de ferramentas que permite ao programador desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagem de programação e um ambiente visual de desenvolvimento integrado. Por exemplo, editores de textos, compiladores, que são usados para fazer programas, e depuradores. Esse editor de textos aqui, o Word encaixa nele. Um compilador eu posso citar o Dev C++, que é um programa que utiliza linguagem C++ e C. Software de aplicação são programas de computadores que permitem ao usuário executar uma série de tarefas específicas em diversas áreas de atividade, como arquitetura, contabilidade, educação, medicina e outras áreas comerciais. Como arquitetura, que eu posso citar o AutoCAD, que é um programa para desenvolver imagem em 3 dimensões ou 2 dimensões. Contabilidade é muito usado o Excel para construir planilhas. Educação, existem vários softwares para isso. Por exemplo, o Scratch é um deles, que ensina programação para crianças. Medicina ainda eu não tenho conhecimento de nenhum, mas áreas comerciais existem vários também. São ainda os jogos, que são os jogos Call of Duty, Battlefield, jogos de PC, de computador. As bases de dados, que são softwares que permitem controlar dados. Por exemplo, um desses é o Axis, que é produzido pela Microsoft. Sistema de automação industrial e etc. Aqui embaixo tem algumas imagens que são de alguns softwares, por exemplo, Mozilla, pacote Office, WinRAR, Outlook, MSN, que não existe mais, Media Player, Paint, pacotes da Adobe, Google Chrome, lixeira do computador, Internet Explorer e o Nero. Software para edição de texto
Aqui nessa parte, galera, eu vou começar a falar sobre alguns softwares e suas funcionalidades. Nessa parte vamos falar sobre software de edição de texto. Para que serve? Podemos utilizar o software de edição de texto para realizar pequenas anotações, produzir livros acadêmicos e até desenvolver outros programas. Aqui nesse exemplo eu dei neste slide eu dei 3 exemplos: o Word, que é feito pela Microsoft, o Writer, que é feito para sistemas operacionais Linux, e a Notepad++, que é um programa feito que eu utilizo para programar algumas linguagens, HTML, JavaScript, PHP. Existem várias linguagens que ele aceita neste programa de programação. HTML não é uma linguagem de programação, mas ele aceita também. Software para realização de cálculos. A função desse software é permitir ao usuário criar planilhas, realizar cálculos de uma maneira eficaz através de uma organização dos dados com tabela. Nesse aqui eu dou 2 exemplos, que é o Excel, feito pela Microsoft, e o Calc, que é utilizado no Linux, feito para BR Office. Vamos avançando aqui, galera. O próximo é software de edição ou tratamento de fotos. Esse tipo de software permite criar ou editar fotos. Este aqui para a galera que quer aprender a programar para sites, vai ter que pegar alguma manha nesses programinhas, porque tem que trabalhar com imagens em sites. Então vocês vão ter que precisar ter um conhecimento no Photoshop, no CorelDRAW e no Adobe Illustrator, que é um programa utilizado para manipulações e layouts de sites. Esses 3 eu acho bem interessante vocês pegarem também um conhecimento dessas 3 áreas. Software de sistema operacional. Sistema operativo português europeu ou operacional, ou sistema operacional português brasileiro, em inglês Operating System, ou só a sigla OS, é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar memória, criar um sistema de arquivo e etc., fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Aqui embaixo eu deixei 4 exemplos de sistemas operacionais, que é o Android, produzido pela Google, o Mac OS, que é produzido pela Apple, o Linux e o Windows, que é produzido pela poderosa Microsoft. Falei também, para finalizar, vou falar sobre software de navegação à internet. Este tipo de software tem a função de possibilitar o uso da internet pelo usuário. Aqui eu citei 4, existem outros além desses 4. Tem o Internet Explorer, que já vem instalado no Windows. No Windows 2010 ele já está mais avançado, que atualmente a versão do Windows é a 2010, o Windows 10, desculpe, que é o Edge, não é o Internet Explorer mais. Posso usar o Google Chrome, que não vem instalado, mas é produzido pela empresa Google, que é um navegador ótimo, quase todo mundo utiliza. O Mozilla Firefox, que é um navegador muito usado no Linux, pela sua segurança. E o Safari, que é usado em computadores com sistemas operacionais da Apple, o Mac OS. Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe sugestões e críticas abaixo. Eu estarei respondendo o mais rápido possível. Abração e até a próxima.